Muitas pessoas consomem filmes, séries, HQs sobre histórias que contam sobre o fim do mundo. E um dos temas preferidos das pessoas é o mundo acabar em um apocalipse zumbi. Quando se assiste séries como The Walking Dead, sobreviver a um apocalipse zumbi parece ser algo fácil. Mas como você reagiria a um apocalipse cujo resultado dele implica na perda de todos aqueles que você ama, ou tudo aquilo que um dia você já amou? Perder tudo e todos é só o início de um estresse emocional que pode não ter uma solução prática para quem sobreviver. Como você sobreviveria a um apocalipse zumbi? Ou melhor, como sobreviver ao apocalipse zumbi do filme Apocalipse Z, o princípio do fim? Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John, seja bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo e estiver me escutando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver me escutando por qualquer outra plataforma de podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber os novos episódios. E sem muita enrolação, vamos de como sobreviver no filme Apocalipse Z, o princípio do fim. Bom, para quem ainda não assistiu, o filme Apocalipse Z, o princípio do fim, ele está disponível na Amazon. Ele foi lançado recentemente e ele acabou atraindo muito público, na verdade. Eu acredito que tenha sido pelo fato da sobrevivência ter sido mais imposta na história. Atualmente, a maioria dos filmes, séries ou qualquer coisa que tenha sobre temas zumbis tem sempre como personagens pessoas que são fodas e que sabem lidar com tudo, principalmente armas. E no filme é um simples advogado que tem um gato e ele tem que sobreviver a um apocalipse. Pareceu pelo menos fazer mais sentido com a nossa realidade, afinal você assiste um filme onde o sobrevivente é sempre alguém que sabe manipular uma arma ou algo do tipo. E isso acaba com a sua autoestima quando você pode ser tudo menos alguém assim. Mas, dando início à sua sobrevivência, no apocalipse zumbi do filme, você vai precisar passar por algumas situações impostas pelo filme, para que você no fim possa sobreviver. Então vamos seguir a ordem dos acontecimentos do filme a fim de tornar mais fácil a sua sobrevivência. Então, de início, a causa do apocalipse foi um vírus. Esse vírus ele é semelhante ao vírus conhecido por nós como vírus da raiva. No filme não é abordado exatamente o porquê ele tem essa semelhança, mas eu vou considerar que seja por conta dos sintomas que são parecidos com o vírus da raiva. Então, durante o filme até mostra lá no noticiário que tem um paciente apresentando os sintomas e a transformação em zumbi. Então, julgando pelo que já conhecemos, é possível que esse vírus do filme, chamado vírus TSJ, o vírus do filme, tenha os mesmos sintomas que o vírus da raiva. Então, no início do apocalipse, ficar atento a todos os meios de comunicação para conseguir o máximo de informações é a coisa mais importante a se fazer. No Brasil, existe um sistema chamado Defesa Civil Alerta, que ele funciona como um alerta nos celulares, que é com mensagem de texto e vibração do aparelho, para que a população seja alertada sobre desastres naturais. Você vê isso muito em filmes americanos, onde eles sempre recebem aquele alerta, principalmente quando tem furacões, né, nos Estados Unidos, as pessoas elas recebem esse alerta no celular. Aqui também tem, mas ele é mais utilizado, também como lá, para desastres naturais. Ele não foi projetado com a intenção de ser utilizado em um apocalipse zumbi, mas claramente eu não consigo ver em um mundo onde, se acontecesse algo desse tipo, esse sistema não fosse utilizado. Então ele teria sim essa utilidade, então talvez sim você recebesse essa mensagem. Mas caso você não consiga ter acesso ou por algum motivo todas as formas de comunicação sejam prejudicadas, você vai ter que analisar a situação por conta própria. Então vale a atenção ficar de olho em como a transformação e os sintomas são apresentados a quem foi infectado. O vírus da raiva, ele tem como sintomas, por exemplo, a febre, dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Então, julgando que os sintomas sejam parecidos, ficar atento a qualquer pessoa que apresente os sintomas lhe garante estar um passo à frente. Não foi dito se quem é infectado permanece vivo ou não. No filme, é um vírus que dá início ao apocalipse zumbi, e não um fungo parasita como, por exemplo, em The Last of Us. Então é quase certeza que o infectado venha a falecer após a contaminação.
o que infelizmente torna as coisas mais fáceis para você, caso você precise tomar certas decisões que envolvem quem você gosta. Então, o período da contaminação até os primeiros sintomas, eles podem variar de 2 a 4 dias, mas logo ainda no início do próprio apocalipse no filme, o vírus ele evolui para um tempo de transformação reduzido para alguns minutos após a contaminação. Então, para sua sorte, ou melhor, nossa sorte, a transmissão do vírus ela só acontece por saliva, sangue ou mordidas e ferimentos. Na verdade, é bem padrão de todo apocalipse zumbi. O contágio ele é excessivamente alto, ainda mais por conta da redução do tempo de incubação do vírus. O que nos leva a idealizar que roupas e equipamentos utilizados, eles devem ser pensados não só como, por exemplo, uma roupa para te proteger do frio, mas também para que ela possa servir como uma proteção com uma possível contaminação. Então, no filme, o personagem principal, o Manel, ele usa de um artifício que a primeira vez que eu vi isso foi no filme Guerra Mundial Z, quando o personagem do Brad Pitt ele pega algumas revistas e coloca no antebraço. E isso é muito válido, porque no seu instinto de se defender, você sempre coloca o braço à sua frente, caso você não consiga, de alguma maneira utilizar a mão para se proteger. E essa é uma região que geralmente acaba sofrendo algum tipo de dano. Então, um zumbi, ele não vai conseguir atravessar uma revista inteira com uma mordida. Ainda mais que é um corpo morto, está em decomposição, então é mais do que o suficiente para se proteger. Ainda, por mais que a contaminação não seja por ar, nós devemos seguir com o uso da máscara. O contágio ainda é por sangue e gotículas de saliva. Então, evitar o contato com qualquer gotícula que possa vir a cair no seu rosto é evitar uma possível contaminação. Então, isso também se aplica a roupas longas e talvez um pouco mais grossas para evitar o contato direto com a pele. E em momentos específicos, luvas acabam servindo também para lhe proporcionar uma maior segurança. Então, sabendo como o contágio funciona e em que o mundo está se tornando, a primeira decisão a ser tomada é que você deve ficar dentro de casa. Em todo episódio que eu faço sobre apocalipse zumbi ou algo parecido, eu sempre digo que os primeiros dias você deve ficar em casa e o motivo é simples. No início de um apocalipse assim, as pessoas elas deixam de pensar ou algumas só querem aproveitar do momento para gerar violência ou caos. Então, de início, se você estiver na casa de alguém ou na sua própria casa, naquele início em que as proporções já começam a se tornar mais caóticas, você deve ficar pelo menos de 5 a 7 dias na sua casa. É duro falar isso, mas nesse momento em que o caos vai estar em seu ápice, quem tiver que morrer vai morrer. Então é mais fácil você lidar com a situação quando o mundo estiver um pouco mais vazio desse caos gerado pelas pessoas do que nesse período inicial. Então, nesse período foi mostrado que os governos eles tomaram até algumas medidas. Uma delas foi uma evacuação em massa para redistribuição das cidades, o que em si é uma boa ideia, mas convenhamos que para lidar com um vírus mortal, juntar esse tanto de pessoas em um lugar só acaba tendo mais riscos do que pontos positivos. Então, se possível, evite ir para esses locais e fique em casa em segurança. Momentos como esse exigem que você fique longe do máximo de pessoas possível. E se mantém um local fechado com metade da cidade, é basicamente você desistir da sua própria vida. E isso nos leva a um outro problema. A evacuação ela foi realizada e as cidades elas basicamente vão se encontrar vazias, pelo menos de forma mais geral. Sempre vai ter um ponto que as pessoas foram evacuadas para esse lugar e aí vai ser um epicentro para zumbis e também militares. E passando o tempo que você deve ficar em casa inicialmente, e obviamente racionando seus suprimentos, vai chegar a hora que você vai precisar de mais suprimentos. E aí que está o problema. A linha do tempo do filme, ela retrata que tudo isso acontece com base no nosso mundo real. Ou seja, esse apocalipse que está acontecendo no ano de 2024 foi posterior à pandemia de Covid-19. Isso poderia ser bom ou ruim. O lado bom, de se pensar que o lado bom seria que com o passar da Covid, estando perante uma nova pandemia,
as pessoas elas teriam uma maneira melhor de lidar com os problemas desse tipo, sabendo que dá para sobreviver se você se cuidar, ou elas fariam exatamente o que fizeram no filme e exatamente o que fizeram durante a Covid, que é não respeitar os conselhos públicos, como por exemplo no filme foi aconselhado no governo a não comprarem mais de 2 itens de cada produto no mercado para não entrar em falta, e tudo isso só acabou agravando a situação. E o que a evacuação tem a ver diretamente com isso é que imagine que todas as pessoas compraram tudo que tinha no mercado. Apesar de, no período de compra, a sociedade ainda estar normal e ainda terem reposições, tiveram saques depois. Então isso acabou com não só as compras que tinham no mercado, mas também com os estoques. Então, com a evacuação, as pessoas elas saíram de suas casas e elas levaram suprimentos para que elas pudessem sobreviver em determinados lugares a que elas fossem levadas. Então, elas levaram tudo ou quase tudo que compraram para as bases que agora estão infestadas de zumbi. E isso nos atrapalha muito na sobrevivência. Logo após o período em casa, nós, obviamente, deveríamos sair e buscar suprimentos, então, tendo essa noção de que talvez seja mais difícil encontrar algo, talvez tenhamos que ir mais longe para encontrar simplesmente água e comida. Então, para sair, leve roupas para se aquecer, meios de fazer fogo e pense em lugares que não tenha ido ninguém. Como vamos para mais longe, né, tem essa possibilidade. Pode ser que aconteça algo que nos impeça de voltar por um período para onde nós estávamos inicialmente. Então aproveite o que a evacuação fez com a cidade, porque ela vai estar mais vazia. Ainda assim podem ter zumbis, mas ela vai estar mais vazia de maneira geral. Se preciso, faça um mapa dos lugares que você pensou em ir e os possíveis caminhos até lá. Sempre que possível, antecipe os problemas para que, na hora, você tome decisões mais rápidas se necessário. E lembre-se, se você avistar um zumbi, eles correm, nada fora do comum de um ser humano normal. Não é igual Guerra Mundial Z que os zumbis eles viram uns personagens de quadrinho. E também eles não demonstraram nenhuma evolução em seus sentidos, então tudo segue uma certa normalidade com base no nosso mundo. Então a audição e olfato e a sua fragilidade como ser humano, elas também permanecem. Então isso significa que para você se defender de um zumbi não vai ser tão difícil de causar danos principalmente em seu corpo. E é óbvio que você tem que sempre visar um ataque à cabeça. E o motivo é simples. Quando você danifica o cérebro, o vírus ele não consegue mais controlar o corpo. E sim, quando você danifica o cérebro de um zumbi e supostamente o zumbi morre, você não está matando o vírus, você só está impedindo que o vírus continue controlando aquele corpo. Então você acaba com a funcionalidade do cérebro. Então, mesmo com o corpo morto, ainda tem como você se infectar se você não tomar cuidado. Então, se necessário você pegar algo do cadáver, tome muito cuidado e pense se realmente vale a pena o risco. Lembrando também que a decomposição ela parece seguir um padrão mais real no filme, ou seja, locais onde o clima é mais quente e úmido, a decomposição tem seu processo acelerado. Então, no nosso país, pelo menos se você estiver no Brasil, por ter diversas variações climáticas, pode ser que aqui seja um dos poucos lugares que em meses ou talvez semanas não tenham mais mortos-vivos. Isso considerando infectados do início. Novos infectados sempre vão estar sendo gerados, mas sempre em uma redução contínua. Alguns países, como também, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um guia de sobrevivência em um apocalipse zumbi. Na verdade, ele é mais uma forma fantástica de preparar as crianças e adolescentes, as pessoas em geral, para eventos catastróficos que necessitem de ações práticas de sobrevivência. Os principais pontos incluem kit de emergência, ter um plano de comunicação e estar preparado para evacuações. Não é exatamente uma preparação para um apocalipse zumbi, mas o CDC julga que preparados para
esses pontos específicos, a pessoa consegue sobreviver em qualquer atividade catastrófica. Então, seu estado físico acaba sendo muito importante. Então, você tem que se cuidar, treinar diariamente. É muito provável que muitas vezes que você sair, você acabe em situações que necessitem das suas capacidades físicas em dia. E para manter o corpo em dia, você precisa se exercitar. E também, não menos importante, a sua saúde. E é por isso que entramos na questão de alimentação e hidratação. A quantidade de água que deve ser ingerida para que você se mantenha hidratado, para você saber o quanto você deve beber, você deve fazer um cálculo simples, que é você calcular 35 vezes o seu peso, 35 ml vezes cada quilo que você possui. A desidratação, ela vai acabar gerando riscos à sua saúde, riscos dos quais, se agravados, não temos como cuidar. Então se hidrate. O mesmo vale para a comida. Com o tempo, o vencimento dos alimentos eles vão chegando ao seu prazo. Então a sua alimentação tende a se tornar mais saudável, porque você vai ter que plantar ou criar sua própria alimentação. Então se mantenha alimentado, principalmente quando você for sair, porque você vai precisar do máximo de energia possível. E apesar de nunca retratado, né, em filmes de apocalipse zumbi ou séries, na verdade a galera sempre tá suja em filme de apocalipse. Sua higiene ela também precisa estar em dia, e não cuidar da sua higiene pode também gerar problemas de saúde. Nesse apocalipse em específico, como o vírus ele não aumenta os sentidos, o seu cheiro em geral ele não vai afetar a sua sobrevivência de frente com os zumbis nesse caso, mas a sua saúde ela pode sim ser afetada. E por fim, mas não menos importante, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas vivas. No filme tem piratas, e geralmente pessoas sem uma conduta sempre sobrevivem em apocalipses, porque elas não têm nada a perder, elas veem tudo como oportunidade de criar o caos, então elas não vão ter uma ética que vai impedir elas de sobreviver. Então por isso que você deve escolher um lugar seguro para morar. Visando sua localização, esse lugar ele tem que ter como você manter sua alimentação, né? Criar sua alimentação, ter um certo nível de segurança, e você pode ter também um segundo local com alguns poucos recursos para caso você perca ou tenha que abandonar o local principal, você tenha para onde ir e não começar exatamente do zero. E uma informação é que geralmente quando histórias assim são criadas, não é sempre, não é regra, mas às vezes vira e mexe tem alguns easter eggs espalhados pela obra. No filme, o gato do Manel ele se chama Lúculo. Coincidentemente, é um nome de um general e estadista romano, que é o Lúcio Lucínio Lúculo. Ele não tinha uma ideologia muito fora do comum, ele apenas se alinhava com grupos que protegiam, né, a preservação e as tradições romanas. E ele foi importante em algumas guerras, inclusive ele derrotou um rei. E eu estou citando isso porque geralmente é um nome que foge muito, né? Então você imagina que seja um easter egg o nome do gato, que isso venha a significar algo. Mas até como eu já falei, esse general e estadista romano, ele não tinha nada específico assim, uma ideologia que fizesse algum sentido como easter egg no filme. Então fica muito vago, mas se você se esforçar um pouco, você consegue entender que o Manel ele pode ser um reflexo de um defensor da humanidade e ele pode acabar sendo importante para a preservação da humanidade. Ainda assim, essa ligação fica vaga, né, entre um preservar tradições romanas e o outro preservar a humanidade, até porque o Manel salva algumas crianças. Mas foi só uma curiosidade que eu quis trazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho se estiver me escutando pelo YouTube. Se você estiver me escutando por alguma outra plataforma de podcast, se inscreva para sempre receber as notificações. E até a próxima. Um beijão.